Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos entender como podemos aplicar injeção de dependência no front-end. Então, recentemente eu lancei um vídeo explicando um pouco sobre injeção de dependência, seus benefícios e como e quando aplicá-lo no back-end. E algumas pessoas perguntaram, pô, como que a gente pode fazer isso no front-end? É possível? Tem como fazer? Não tem como fazer? Grava um exemplo pra gente aí. Então, estou atendendo os pedidos e a gente vai ver como aplicar injeção de dependência no front-end. E sim, é possível, não tem problema nenhum. Muitas práticas, muitas coisas que nasceram com motivações para resolver problemas ou diminuir complexidades do back-end, a gente consegue também trazer para o front-end, porque as motivações, as complexidades, muitas vezes elas são similares, se não forem as mesmas. Então vamos ver como que a gente pode aplicar injeção de dependência no front-end, e o que a gente ganha e o que a gente perde aplicando isso no lado do front-end. Como de costume, vou começar aqui na minha máquina, abrindo o meu terminal. Deixa eu ver se o microfone não está mutado. Não. O terminal está aberto. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu olhar no OBS. Tá bom a fonte. Então, vou navegar até a pasta de vídeos. E aqui a gente vai criar um novo projeto com o VITS. Esse aqui era do vídeo anterior. Vamos colocar aqui, ó, vídeo, injeção, dependência, front-end. Então no vídeo anterior faltou colocar esse traço aqui para pegar o template automaticamente. Beleza, já criou. Vamos abrir aqui no VS Code. Então, injeção de dependência. A gente pode matar aqui o terminal. Vamos dar um zoomzinho aqui no VS Code. Deixa eu ver se tá bom. Tá. Vamos começar instalando e configurando as dependências. Então, npm i, que é o atalho do npm install. Enquanto ele vai instalando, eu vou apagar alguns arquivos que nós não vamos utilizar. Então, não precisa ter isso aqui, não precisa ter isso aqui, não precisa de CSS. Vamos ter só o main e só o appjsx. Aqui eu vou ter que dividir no meio isso aqui. Vamos ver como que a gente vai fazer para dividir no meio sem devidas marcações. Então, beleza, parece que terminou. npm run dev. Tá lá, subiu no 5173. Eu vou abrir aqui o Brave. Tá aqui. Agora deixa eu jogar ele aqui no ladinho do BR. Deixa eu ver se tá certo a tela. Precisa aprender como fazer isso de forma automática, igual eu fazia no Windows. Beleza, meu microfone continua subindo sozinho. Deixa eu baixar ele aqui. Show de bola. Aqui a gente vai acessar o localhost 5173. Tem esses errinhos que a gente já vai resolver. Deixa eu minimizar aqui o terminal. Então vamos apagar tudo isso aqui. Esse const app. Então const export. Export const app, que vai ser um H1. Minha aplicação. Vamos lá no main, que comenta é importante, tira o index CSS, isso aqui agora é um name de export e tá lá, parece que está funcionando. Deixa eu deixar uns 150% de zoom. Show! O que a gente vai fazer aqui, né? Para o exemplo do vídeo, nós vamos implementar um to-do list, né? Então vamos começar importando aqui do React, o use state. Aqui nós vamos ter lá o nosso const use state, que vai começar com uma string vazia. Então, o primeiro estado vai ser o to-do que a gente digitou no campo. Então, vamos colocar aqui, ó, task e set tasks. O segundo vai ser tasks, e aqui em cima set task. E por padrão é um array vazio. A sua UI do componente, a gente vai retornar aqui um fragment. Dentro desse fragment vai ter um form. E dentro do form, dentro do form não, né? Ao lado do form, a gente vai ter a nossa lista não ordenada, que vai renderizar, para cada to-do, vai renderizar um item. Então, tasks.map, recebe aqui a task, que eu vou chamar de T, e aqui renderiza um LI, que é t.name, né? O conteúdo da tarefa, e o key aqui vai ser t.id. No formulário, dentro dele a gente vai colocar um input e a gente vai ter um botão que a gente vai chamar de add. Então, vai ter lá o button. O input, ele vai receber como valor o estado do nosso task. E no onChange a gente vai setar ali o nosso task. Então, handle field
tends e onSubmit handle form submit. Vamos criar essas funções, então const field tend vai fazer alguma coisa e o handle form submit. Aqui eu não vou ficar explicando muito como que funciona, então eu já espero que você tenha um conhecimento prévio de React, né? Então vamos receber o event aqui no formulário. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, event.preventDefault para a página não recarregar. E a gente vai ter uma condicional. Então, se a tarefa ali em cima, .trim, remove todos os espaços, .length é maior do que 0, então, de fato, temos uma tarefa digitada no campo. O que a gente vai fazer? Vamos atualizar aqui o set tasks, onde a gente tem que pegar todas as tarefas antigas e criar um novo array adicionando uma nova tarefa. Então, a gente pega aqui old tasks, o retorno vai ser um array, onde todas as tarefas estão old tasks, crio um array passando todas as tarefas que estavam aqui para esse novo array, e a nova tarefa, id, que vai ser algum id, e o name, que vai ser a tarefa string ali que a gente digitou no campo. Se deu certo, set tasks, limpa o valor que está no campo para não ficar mais nada no campo e a gente possa digitar novamente uma outra tarefa. O ID, a gente pode utilizar lá o famoso UUID, a gente pega lá o V4, mas tem uma biblioteca padrão no browser, então crypto.randall UUID, a gente consegue fazer a utilização dela. Aqui no campo, então toda vez que a gente digitar no campo, a gente tem que pegar lá o event.target.value e passar ele para o nosso estado interno. Então set task event.target.value. Vamos salvar. Vamos ver o que eu fiz de errado. Use state, tem dois use state, não faço a mínima ideia porque tem dois use state. Tá lá, vamos colocar o título aqui também. A minha aplicação. Show. Agora a gente coloca aqui, ó. Então, adicionou, 2 adicionou. Se a gente adicionar número igual, ó, não vai ter nada falando que tem um key repetido, né? Então, ASD, DAS, não sei o que lá. Então, tá funcionando o nosso to-do bem simplesinho, sem estilo, sem muita regra, não tem nem como deletar, editar, só adicionar pra gente entender. Então, vamos agora começar adicionando testes na aplicação, né? Então, vamos adicionar o nosso teste. Para isso, nós vamos utilizar o vtest. Então, npm-i-d vtest e testing-library/react. Vamos utilizar essas duas bibliotecas. O vtest para executar e rodar e gerenciar todos os nossos testes. E o test library do React para, de fato, testar nossos componentes. Então, renderiza o componente, digita no campo, procura um título, faz tal coisa. Então, essas duas bibliotecas vão ser as bibliotecas necessárias para a gente resolver esses problemas. Então, beleza, tá renderizando, tá funcionando. Acho que aqui eu já posso matar, deixa eu tirar o zoom para não esquecer. Mato o navegador, jogo o VS Code lá pro final. Deixa eu ver aqui no VS, para não cortar a tela. Foi, mais um pouquinho. Foi. Beleza, agora, o que a gente vai rodar? Então, aqui no package.json, eu vou começar a criar dois novos comandos. Então, o primeiro vai ser test, que vai executar vtest run. Então, o vtest run, ele vai executar todos os testes uma vez, e o teste 2.w vai fazer vtest watch. Então, ele vai executar todos os testes e vai ficar em modo watch aguardando novos testes. Vamos colocar aqui, então, npm run test 2.w. Deixa eu dar um enter de novo, acho que não foi, beleza. Então ele não encontrou nenhum teste, vamos começar criando um novo teste. app.test.jsx. Vamos colocar em modo watch. Beleza, está lá em modo watch, está quebrando porque de fato a gente não renderizou nada na aplicação. Na verdade, eu vou até matar isso aqui, ó. Então vou matar, vou jogar de novo aqui o VS Code mais ou menos no meio e vou abrir o terminal, ó. Então, terminal, a gente vem aqui ó, no CD Workspace, vídeo, injeção de dependência front-end, npm run test w, dá um zoom aqui, deixa eu olhar no BS, mais um, beleza, tá bom, o zoom. A gente joga aqui no finalzinho, vamos jogar para cá, lá do lado do VS Code, e joga aqui para baixo também. Show de bola. Então, temos lá o nosso teste rodando ao lado da aplicação. Vamos começar escrevendo nossos testes. Então, import do vtest.
A gente pode importar aqui o expect, o width e o describe. Então, describe tests for app components. E o primeiro teste vai ser should add a new tasks on the list when fill the field and submit the form. Então, quando a gente digitar no formulário, deve adicionar uma tarefa na lista, quando nós digitarmos, preenchemos o campus e submetemos o formulário. Então, se a gente salvar, o teste está passando, mas lógico, a gente não fez nenhuma condicional, isso aqui não está testando nada, isso aqui é um falso positivo. Então, lá da nossa biblioteca do React, então import from _testing-library/react, o que a gente vai importar? O screen, o render e o fire event. Então, o render para renderizar o componente, o screen para interagir com as coisas da página e o fire event para disparar alguns eventos. Então, renderiza o componente. Qual componente? Nosso app. Vamos importar o app aqui. Ponto barra app. E aqui vamos importar o... Opa! Colocou um A aí na marcação. App. A gente passa aqui o app, renderiza ele, salva. Agora deu o erro. Por que deu erro? Documento nosso defined. Porque aqui na configuração do Vite, a gente tem que fazer o seguinte, dentro de teste, a gente tem que setar algumas configurações. O primeiro é o environment, que ele está rodando dentro do JS DOM para ter esse document. E pode também um globals, true, para a gente não ter que ficar importando o expected, aquelas coisinhas. Como a gente mexeu na configuração, a gente tem que vir aqui parar os testes e executar novamente. Não temos o JS DOM instalado, então vamos instalar ele, npm-d JS DOM. Enquanto ele instala, fecha o vite config, vamos voltar aqui no teste, instalou, deixa eu limpar o terminal e vamos rodar os testes em modo watch novamente. Tá lá, passou, né? Mas de novo, não estamos fazendo teste nenhum, só que agora a gente pode vir aqui e apagar todas aquelas coisinhas do vite que deve funcionar do mesmo jeito. Ó. Então agora o próprio vite injeta aquelas importações, injeta aqueles pacotes para a gente não precisa ficar importando cada um ali individualmente. E o que a gente quer fazer? A primeira coisa que a gente quer fazer é digitar no campo. A gente quer preencher o campo, satisfazer uma necessidade do teste. Então, far event.change, que é a função do campo. Na onde a gente quer fazer esse change? A gente quer fazer o change no campo, né? Então, screen.getByTestID, a gente vai colocar aqui app-field. E o que a gente vai renderizar? A gente precisa passar ali um target, e dentro do target a gente precisa passar um value, que nós vamos chamar de first. Então, tá lá. Deixa eu mandar formatar o código aqui, beleza. Só que quebrou, né? Por que quebrou? Porque não conseguiu achar esse app field, porque na nossa aplicação, deixa eu formatar aqui também o código, beleza. Na aplicação não tem nenhum campo, nenhum input com aquela data ID, né? Então, vamos colocar data ID, então app-field, vamos salvar. Por que ele não achou? É teste ID, né? É data-teste ID, salva, tá lá. E aí vamos aproveitar e colocar o data-teste ID para os demais. Deixa eu ver, acho que o formulário não precisa, o botão precisa, então app button, a lista não precisa, acho que é só no campo e no botão mesmo, por enquanto. Legal. Agora a gente tem que fazer o clique no botão. Então, fire event.click em quem? Screen.getByDate, teste ID app-button, né? Então, salva. E quebrou. Por que quebrou? Ele está falando, crypto.handle is not a function. Então, por algum motivo, no nosso ambiente de teste, não tem esse random ID dentro de crypto. Não está funcionando, porque ele está no ambiente do JS DOM. O JS DOM não deve ter essa random.handle ID implementada, então ele está quebrando. Aqui é uma das coisas que começa a ficar interessante, não? Por quê? Porque a gente está tendo um detalhe de infraestrutura no nosso componente, né? Então, o componente, a gente fala sobre marcação, a gente fala sobre interface, só que ele está tendo um detalhe de infraestrutura que é como criar um ID, né? E o componente ele não tem que saber como criar ID, ele tem que simplesmente criar um ID e se preocupar com a interface. Então, uma coisa que a gente pode fazer é implementar um conceito aqui de controllers, né? Por quê? Se a gente parar para pensar,
No back-end, o que que é um controlador? O controlador ele está anexado a uma endpoint, né, uma rota do back-end, a rota da API, e a rota da API ela vai disparar ações, né? E essas ações vão ser chamadas através de requisições, normalmente requisições HTTP, né? Seja uma API REST, que vai fazer chamadas HTTP, seja o GraphQL, que vai chamar Keywords or Mutations, que também é um HTTP, seja o WebSocket, que vai chamar uma outra coisa. Mas o ponto é, toda ação que a gente faz no nosso back-end, todo o ponto de entrada das nossas ações, que partem de ações das pessoas, parte de comportamento das pessoas, eles caem no controller, né? O controller lida com isso. O controller é o primeiro ponto de comunicação entre a interface e a nossa aplicação, né? A aplicação seja front-end e a aplicação seja uma API. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa, porque o conceito é o mesmo, né? O que muda é como que essa ação está sendo invocada. Então, na API a gente faz chamada utilizando o protocolo de rede TCP/IP através do HTTP, mas na aplicação a gente faz isso através de uma interface, através do browser, manipulando através de teclado, através de mouse, cliques na tela, mas não deixa de ser de fato uma ação, dado um comportamento da pessoa que está utilizando, e essa ação vai ter uma consequência lá dentro do nosso back-end ou lá dentro da aplicação. Então, os conceitos são os mesmos. Então, a gente pode vir aqui e criar um app.controller, já estou falando inglês já, e não é TS, minha cabeça já está doida, gente, é JS. Aí aqui, o que, que a gente vai fazer, né? Isso aqui vai exportar um hook customizado. Então, export const use app controller. O que, que o nosso controlador precisa exportar? Ele precisa exportar as coisas que nós vamos ter na tela. Então, na tela, o que a gente precisa? A gente tem dois estados. Um estado para o campo, que é a tarefa, e um estado para as listas de tarefa. Beleza. E temos duas ações. Uma ação para quando submeter o formulário e uma ação para quando mudar de fato o valor do campo. Né? Beleza, então agora o que, que a gente vai fazer? Se a gente voltar aqui, ó, vamos recortar tudo isso aqui e vamos jogar lá no nosso controlador. Ó. Beleza, jogamos no controlador, vamos jogar aqui o use state, dá para dentro do controlador também, que a nossa aplicação não precisa mais. Show de bola. Agora o que a gente tem que retornar? Temos que retornar algumas coisas para a tela. Então, ações e estado, né? Qual que vai ser o estado? A tarefa, que é o que foi ditado no campo, e as tarefas, que é a nossa lista. A ação, a gente pode colocar aqui on add tasks, que vai chamar o handle form submit, e on field change. Field change, né? On task change, por exemplo. Vai chamar ali handle field change. E aqui, a mesma coisa que a gente tem na API, né? Controlador, que ele... O design da API, o design do controlador, né? Os endpoints, eles têm que responder a métodos e comportamentos do negócio, né? Nossas business capabilities, né? Capacidades de negócio, no front-end também. Então, a gente não vai colocar aqui, por exemplo, o controlador exportando handle, form, submit. Não faz sentido. Então, qual que é essa capacidade de negócio que a gente precisa atender aqui? É a adição de uma tarefa. Qual que é a outra capacidade de negócio que a gente precisa definir aqui? É a mudança de uma tarefa. Então, a gente também, os mesmos princípios que a gente aplica quando a gente está desenhando APIs, a gente também tem que aplicar aqui no front-end. E agora a gente pode vir aqui, então const controller igual a use app controller. Deixa eu formatar o código para quebrar a linha, show de bola. E aqui ó, no onSubmit a gente faz controller.actions.onAddTask. No campo a gente faz controllers.actions.onTaskChange. No valor a gente faz controllers.state.task. E na listagem a gente faz também, ó, controller.state.tasks. E a gente salva. Só que o teste está quebrando ainda pelo mesmo motivo. Por que ele está quebrando pelo mesmo motivo? Porque a gente só adicionou uma camada lógica na aplicação, né? De novo, o controller não é algo físico, é algo lógico. A maioria das camadas da aplicação, seja back-end ou front-end, né, as layers, as camadas que a gente coloca no sistema são lógicas, né? Não são físicas, normalmente. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, de fato, separar as camadas, porque até agora a nossa aplicação, nossa camada de interface, que é o componente, está importando diretamente coisas da nossa camada da aplicação, né, do controlador ali. Então, temos que separar. O primeiro ponto é, vamos copiar esse app.jsx aqui, ó, e vamos chamar ele de todo.jsx. O controller a gente vai renomear para todo controller.
O teste a gente vai renomear para to-do teste. Com calma, já que a gente vai arrumar os erros, a gente vai arrumar tudo. Agora, no App Controller, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar ali o controlador e nós vamos passar para um outro componente que a gente criou, que vai ser o To-Do. Quem que é esse componente To-Do? É um componente que a gente copiou aqui o app. Então, vamos exportar aqui, ó, To-Do. Ele não vai ter esse controller, esse To-Do vai ter só UI, então a gente nem precisa do bar da Run Function. E a gente vai receber aqui como propriedade o controlador, ó. Então, a mesma coisa que a gente fez no back-end lá, que a gente criou aquela classe que tinha lá o serviço com o repositório, o serviço começou a receber o repositório através do construtor da classe, aqui nosso componente vai receber o nosso controlador através da sua construção, né? O que muda aqui é simplesmente uma função que vai receber parâmetros, e os parâmetros vai ser onde a gente vai passar as dependências, e no back-end a gente tem, por exemplo, classes, né? As classes através do construtor vão receber as injeções de dependência, né? Então, só algumas coisas que mudam, mas, de novo, vocês percebem que os princípios são os mesmos. Agora, aqui no nosso app, a gente tem que renderizar o nosso to-do. Então, lá do to-do, e aqui o controller a gente passa lá para o to-do. Legal. Então, tá quebrando ainda porque o nosso to-do não, o nosso teste, opa, o nosso teste agora tem que importar o to-do, vai importar o to-do, a gente vai renderizar aqui o to-do e o componente vai ser o to-do. Então, se a gente salvar, ele quebrou. Por que que ele quebrou? Porque ele está falando que ele não consegue ler actions de undefined, porque a gente não passou nada para esse nosso controlador. Então, o que que a gente passa aqui agora? No nosso caso, a gente pode passar o nosso controlador, né? Só que a gente não pode fazer isso aqui. Tipo, a gente não pode vir aqui e fazer controller igual use. Deixa eu até trocar aqui o nome do controlador. Então, aqui no app, não é app controller, é to-do controller. Aqui é to-do controller e aqui é to-do controller. To-do controller. Então, o app a gente pode fechar. O to-do controller a gente só vai trocar aqui, ó, para ser to-do controller. E o nosso teste, a gente não pode fazer isso aqui, tipo use to-do controller, ó, e passar o controlador para cá. A gente salvar, ele vai dar erro, então ele não consegue ler propriedades de null, de use state, então ele vai se perder um pouco porque a gente está chamando um hook que não é tá dentro do componente. Então, os hooks, seja built-in do React, seja padrões do React, ou seja, custom hooks, né, hooks customizados, né, eles só podem ser chamados dentro do componente, ele não pode ser chamado de forma global, como a gente está fazendo aqui. Então, nesse caso, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um componente que eu vou chamar de Wrapped Component, que é um componente funcional. Ele vai chamar lá o controlador, ó, então use to-do controller, e ele vai renderizar o nosso to-do. Ó. Então, return to-do. E o nosso render do test library, a gente vai passar aqui o Wrapped Component. Se a gente salvar e olhar o nosso teste, ele quebrou por causa da mesma função. Por que que ele quebrou por causa da mesma função? Porque o nosso controlador, né, o nosso componente está recebendo o controlador. Só que o nosso controlador, ele está chamando diretamente a função aqui, ó. Então a gente também pode passar a injeção de dependência aqui para ele no sentido de, olha, eu vou te passar uma injeção de dependência para você criar um novo ID da tarefa. Como vai ser? Se vai ser um ID numérico, se vai ser UID, da onde vai vir, da onde não vai vir, também não interessa para o controlador. Ele só quer um serviço para criar ID. Então a gente pode chamar isso aqui ó, de ID Service. E a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, ó, então idService.generate. Então, pronto, dado um serviço que gera ID, manda gerar um ID. Da onde está vindo, como está vindo, não interessa para o controlador. Então, se a gente fechar aqui agora o controlador, vamos fechar o main também, a gente voltar aqui no teste, ó, o que, que a gente pode fazer? A gente simplesmente passa um objeto. O que, que esse objeto tem que ter? Generate. O que, que o generate é? É uma função. Então, a gente vai passar simplesmente um. Nesse caso aqui, passa um. Então, tá lá, ó. Agora o nosso teste está passando. Só que nosso teste está passando, só que de fato a gente não está testando se realmente está funcionando. Por quê? Porque a gente não está vendo se isso foi adicionado na lista. Então, quando a gente clicar no botão, tem que ter um LI com o conteúdo que a gente mandou digitar, que no nosso caso é o first. Então, nesse caso, a gente tem aqui, ó, expect screen.getByText. Qual que é o conteúdo? É first.
Então, isso aqui é to be defined. Então, tem que estar definido. Se a gente salvar, tá funcionando. Se a gente mudar aqui, ó, para first 2, ele não achou, quebrou o teste porque o valor tá diferente. Ó. Então, se for first 1, tá funcionando. Ali conseguiu adicionar na lista porque tem um LI com esse conteúdo. Aqui a gente poderia utilizar lá o teste em library.js e fazer, por exemplo, to be in the document. Eu não vou fazer isso porque estou economizando tempo. Então, estou fazendo com o própro Jest, né? Porque a própria teste library, se ela não achar esse componente, ela vai quebrar o teste. Então, se isso aqui está passando, deveria estar funcionando. Né? Isso também é muito importante. Vocês percebem o quanto é importante ter teste, porque a gente consegue mudar o comportamento da aplicação, a gente consegue mexer na aplicação, refatorar, reestruturar, adicionar camada, tirar camada, passar coisa diferente, colocar serviço, tirar serviço. E se o teste foi bem escrito, se o teste está passando, a gente está seguro com essa mudança. Então, testes são algo muito importante. Né? Todas as mudanças que a gente fez aqui, se o teste está funcionando, tá ok. Né? Claro que, se ele for bem escrito, se ele está testando aquilo que ele deveria testar e não está dando falsos positivos. Vamos matar aqui nosso teste, vamos rodar aqui de fato agora a aplicação novamente e vamos ver o que vai acontecer quando a gente rodar a aplicação. Então vamos abrir aqui o navegador. O navegador está aqui, vamos acessar lá o 5173, vamos clicar aqui para dar um zoom. Então a SD Edge quebrou. Por que quebrou? Porque agora lá no nosso app JSX, a gente não está passando aquele serviço. Né? Se a gente estivesse utilizando, por exemplo, o TypeScript, aqui deveria estar dando erro de compilação, né? Porque o TypeScript iria acusar. Mas o JavaScript não tem esse compile check errors, né? Esse type check errors. Então a gente não conseguiu pegar isso. A gente só conseguiu pegar isso aqui em tempo de execução, não em tempo de compilação ou desenvolvimento. O que a gente pode fazer aqui? A mesma coisa do teste, ó. Generate. O que é generate? É o crypto.handleUID. Né? A gente poderia passar uma função arrow function com o resultado dela, isso aqui, mas já vamos passar direto para ele lá. Ó. Então pega lá a referência do handleUID e joga ali para dentro do generate. Então agora se a gente tentar adicionar uma tarefa, eita, quebrou, por quê? Quebrou, não deveria ter quebrado, será que eu tenho que passar de fato isso aqui? Então vamos salvar, volta na aplicação, recarrega, ASD, então tá lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, ó, tá funcionando. Então nenhum erro no console, tá funcionando a nossa geração de ID. Se a gente voltar agora, vamos matar aqui novamente a aplicação, a gente voltar aqui e mandar executar o nosso teste, ó, agora vamos executar uma vez só, o teste também está passando. Né? Então, com isso, a gente conseguiu adicionar coisas, injeções de dependência no front-end. Então, o nosso componente está recebendo um controlador, o controlador está recebendo um serviço de ID, e a gente está passando todas essas injeções de dependência para facilitar, ou melhor, diminuir complexidades da aplicação. Né? Se um dia depois a gente quiser trocar, por exemplo, agora tem que trocar como que a gente passa ali a geração de ID, tem que começar a gerar um ID, UID, não mais aquele ID numérico. Sem problema, a gente vai lá no serviço e troca. E aí, o ideal seria a gente vir aqui, por exemplo, ter lá um ID, sei lá, service.ts. Isso aqui seria uma classe, então export, class, ID service. Aqui teria uma função generate, que vai retornar um random, né? Vai retornar um número aleatório, um math.random da vida, ou vai retornar um UID, seja qualquer coisa que ela vai fazer, né? Esse serviço, como ele vai estar sendo injetado tanto nos testes quanto na camada da aplicação, tudo vai estar funcionando. Ou melhor ainda, a gente pode separar ainda mais. Então a gente pode ter, por exemplo, uuid-service.js, que também exporta uma classe. Então uuid service, que vai ter lá o generate, que esse sim retorna um UID. E a gente pode ter também um numeric ID service.js, e essa classe vai ter lá export class numeric ID service, que o generate dela vai retornar um numérico. Né? Então, agora eu quero que seja número. Então a gente passa lá a injeção de dependência para o controlador, o serviço numérico. Eu quero que seja um UID. Então a gente passa a injeção de dependência para o controlador, um serviço de UID. Então a gente consegue ter toda essa flexibilidade, né? E se a gente estivesse utilizando TypeScript, por exemplo, a gente poderia até ter aqui um implements ID service, né? E aí
toda classe deveria ter a implementação desse método generate. Então a gente consegue através de contrato também facilitar. E aí lá no controlador, né, no to-do controller, a gente poderia vir aqui e tipar isso aqui como um ID service, né? A gente está dependendo de abstrações, não implementação. Então, qual implementação vai chegar aqui? Não interessa, desde que ela respeite o contrato, a aplicação vai funcionar, tanto no teste quanto no browser. E para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então a gente deu uma leve geral de como que a gente pode aplicar gestão de dependências no front-end. Além disso, a gente mexeu bastante com teste, a gente viu a importância do teste, a gente viu a importância de gestão de dependência, a gente viu camadas lógicas no sistema, então camada de interface, camada de controlador, camada de serviço, que é a camada de aplicação. Então vimos bastante coisa, bastante coisinhas bem legais. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com a galera, com os amigos, com as amigas, companheiros, companheiras, colegas do trabalho. Então compartilha com todo mundo aí. Se inscreva no canal, então isso ajuda bastante, fortalece muito o canal, fortalece muito para que eu consiga estar continuando a gerar conteúdo para vocês. E como de costume, nós temos um encontro marcado ao próximo sábado. Até mais, tchau!